Saudações a todos. Vamos hoje então estudar a curiosa tecnologia que transpassa a história da humanidade, que se faz presente desde os seus primórdios e além, até antes disto, e que está presente nos nossos estudos do misterioso, do ufológico, ali se misturando à história da própria humanidade. Vamos pegar alguns pontos, cruzá-los e discutir um pouco. Vamos em frente. Existem pontos que, quando convergidos, ficam extremamente curiosos de se conversar. Vejam só, um bom tempo, e eu coloco aí uns 25 anos, talvez até um pouco mais, se falava muito sobre a questão de chips, que a sociedade, as grandes nações iam se adaptar a chips, que iam facilitar a localização de pessoas, que na verdade você ia substituir o seu cartão de crédito ou seus cartões por um chip esse que podia estar implantado em você, por exemplo, na mão. Eu lembro que quando começou a sair esses assuntos na internet, uma época também que as redes sociais estavam apenas começando, é, se, se teve uma análise também da parte das pessoas mais religiosas, cristãs, sobretudo evangélicos aqui no Brasil. Eu lembro bastante do pessoal falando e relacionando até alguns versículos do livro do Apocalipse, na qual dizia que haverá um tempo que as pessoas só iriam poder comprar comida, por exemplo, se tivessem o símbolo da besta na testa ou na mão. E aí foi relacionado a esses chips, né? E que quem fosse cristão nos colocasse, mas pelo menos até o momento não teve aquele avanço como se falava lá nos anos 2000, nos anos de 1998, 99. A gente ainda não está usando chips, apesar de estar aí usando outras alternativas, né? E isso ficou uma tecnologia que ainda não está presente. Pode ser que daqui a alguns anos esse vídeo já esteja obsoleto e as pessoas estejam falando sobre isso. Curiosamente, aonde isso vai nos levar? Claro que vai nos levar à questão de chips alienígenas, que teriam, pelo menos para monitoramento, a mesma função, né? Ficou muito é, 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 difundido nas ideias ali do Buddy Hopkins, que a gente falou no vídeo anterior sobre no livro Intrusos, né? Que havia um monitoramento de algumas pessoas, sobretudo de algumas mulheres que teriam seus fetos roubados, né? Fetos esses que seriam híbridos, como vimos, e esses chips foram retirados. Existem até médicos que acumulam esse tipo de chips, médicos cirurgiões que, por serem também ufólogos, chegam a guardar vários chips desses. Se falou um pouco também na época que algumas pessoas que tiravam chips desenvolviam alguns sintomas, algumas doenças, mas foi um tema muito pouco falado. E depois, quando cai na mídia, explorado, por exemplo, na série Arquivo X, aí pronto, aí mistura tudo e você fica realmente sem uma boa fonte e é até meio um constrangedor de citar. Não se falou mais. Mas os chips são uma realidade no estudo da ufologia, né? E de personagens até bem importantes, como o coronel Irangê, lá da Operação Prato, ele descrevia, ele mostrava, se você vê, reassistir o vídeo da entrevista dele com o Marco Petit e o Gevaerd, ele tem um momento que ele pressiona assim, o braço e ele cita que ali tem um chip e que teria sido colocado até depois, né, da Operação Prato, porque ele teria voltado a ser visitado. Então houve, de certa forma, um monitoramento desse curiosíssimo personagem. E assim, a gente vê que toda essa questão envolve outras avaliações. Eu lembro que o célebre Sérgio Russo, que eu sempre cito, porque eu considero meu mestre no realismo fantástico, é um dos mestres, mas ele é o brasileiro, né? Então, assim, ele falava que, por exemplo, havia um projeto muito longo, de milênios, para o nosso planeta,
com civilizações que, por viverem bem mais do que a gente, do que o indivíduo humano, que mal vive uma década, eles teriam uma outra forma de se relacionar com o tempo, uma outra forma de memória, é, um outro sistema de administrar um projeto. Né? O tempo para eles seria uma percepção muito diferente da nossa, e que por isso pode ser tão longevo esse projeto a ponto de estar até na pré-história ou numa civilização perdida global que existiu aqui. Aqui que eu me refiro é no nosso planeta. Então, essa tecnologia a gente vê em várias formas dos chamados defensores ali do astronauta do passado. Realmente se vê fotos nas obras do Erich von Däniken, nas obras do Robert Charroux, do Kixer Cardinale e tantos outros, né? O Peter Colosimo, tantos outros mestres que nos presentearam com as obras dele cheias de fotos nas quais mostram seres alados sendo adorados, que representaria o firmamento, na capacidade de ir para o firmamento, como não é estranho a nenhuma das nossas ideias da cristandade, seres alados, seres que vêm do céu, né? Até a expressão o papai do céu, né? Vai convergir, quem sabe, aos criadores do ser humano, né? Lá dos Anunnakis, que pegaram os hominídeos e transformaram no Homo sapiens. Essa é uma das teorias do Zecharia Sitchin, que é o perito aí na questão dos deuses astronautas, sobretudo da Suméria, né? Mas a gente realmente tem algumas dessas figuras, uma comparação que sempre é feita, né? É aquela enigmática pedra, né, que tampa a tumba de um rei lá em Palenque, né? Então, a posição ali, pela arqueologia é vista de forma horizontal, então ele estaria dentro de uma piscina, vamos dizer assim, batismal, e você vê água saindo, e ali ele estaria fazendo uma viagem ao submundo, né, que seria a outra dimensão para os povos da América Latina antiga. Mas se você coloca na horizontal, como foi interpretado por Erich von Däniken, você vai ver alguém sentado numa espaçonave que o- os, os pés estão até numa posição e apoiados numa situação que parecia de pedais, as mãos visivelmente até alternando alguns manches ali, à frente uma ponta, né, como um foguete, e atrás uns resquícios de um motor que lá na extremidade direita você poderia ver até algumas chamas. Então, essa gravação de Palenque é basicamente um dos símbolos da teoria do astronauta do passado. E quando a gente pega essa estrutura e compara até mesmo a um astronauta num foguete, dali quando o Erich von Däniken começou a escrever seu livro Eram os Deuses Astronautas, um foguete mais antigo, é muito interessante a comparação que se faz, né? Onde você tem as duas figuras que a gente pode demonstrar numa organização muito interessante, né? Claro que a figura está adaptada para ser comparada à questão da lápide lá, da lápide não, da tampa da tumba, né, de Palenque, mas é bem impressionante mesmo. Essa tecnologia está por toda parte, mas de Palenque você vai ali pelos povos pré-colombianos e vê coisas extremamente curiosas, como essas esferas perfeitas, né, que são encontradas em alguns países ali da América Central, como México, Costa Rica e até do Haiti. Nós já fizemos um vídeo lá no início, acho que cerca de 10 anos, no início do canal, nós fizemos um vídeo sobre as pedras, né, essas pedras redondas da Costa Rica. Você pode ainda assistir esse vídeo. Eu sempre uso nos meus estudos do realismo fantástico, eu gosto muito de usar também a minha intuição, já que não estamos indo pelo método científico. O método intuitivo é algo que é muito reforçado, é muito considerado
pela filosofia antiga, pelo estudo antigo, pelas sociedades secretas, por povos mais antigos, como os hindus, os orientais, de modo geral, eles confiam muito nas questões intuitivas. Então, na minha intuição, eu sempre imaginei se essas esferas, outrora, quando estavam nos seus lugares, que hoje já não estão, muitas delas foram destruídas, dinamitadas, porque houve um tempo que começaram a dizer aos homens brancos que haviam tesouros escondidos dentro delas, então eles dinamitaram para ver se tinha ouro, não acharam, mas as tiraram do lugar. Hoje você vai nas capitais desse país, elas estão sendo utilizadas como enfeites das cidades, né? Mas eu sempre fiquei com uma pulga atrás da orelha se outrora isso não foi um perfeito mapa das estrelas do céu, um mapa estelar, com essas esferas formando suas devidas constelações, né? Uma homenagem a esse firmamento maravilhoso que o homem antigo tinha e que nossas luzes modernas nos tiraram, né? Então, a gente vê que há uma adoração, há um empreendimento que foi praticamente muito rápido, né? Por exemplo, no Egito, tribos nômades que até se degladiavam entre si, de repente se uniram e seguiram uma filosofia que da noite para o dia começaram a fazer muitas obras de astronomia, de agricultura, de organização social, etc. Então, essas figuras estão presentes em muitas coisas que a gente pode citar. E a gente vê que essas obras, esses testemunhos sobre um contato com esses deuses e suas grandes sabedorias que tinham uma certa disposição a ser ensinado, a ensinar, está presente em muitas coisas do mundo antigo. Por exemplo, na Austrália a gente vê um desenho elaborado há milhares de anos pelo homem dito primitivo e que a gente facilmente vê algumas coisas que podem ser relacionadas a os deuses astronautas, né? Já na Iugoslávia a gente precisa conhecer, estando por lá, o convento de Dessani. Por quê? Porque o convento, aí a gente já está num outro momento da história humana e lá estão presentes sempre esses contatos. A gente vê um afresco secular, né, de uma passagem da Bíblia e que o anjo foi representado de uma forma muito pitoresca, vamos dizer assim, no qual ele se locomove no céu, sentadinho ali numa estrela, né, que ele está ali dentro dela, e você vê raios, né, que podem muito menos ser até raios luminosos de uma esfera e sendo interpretada por aquele povo como algo divino. E a gente tem essa questão toda das tecnologias mostradas em coisas antigas. Não há como citar esse ponto de convergência entre arqueologia proibida e ufologia e teoria do astronauta antigo e não citar as pedras de Ica, né? Porque as pedras de Ica, Robert Charus, em um dos seus livros, se eu não me engano, é a história do homem, a primeira história do homem, que ele cita através de cálculos como é, é, que tempo, que demanda seria feita para se fraudar as pedras de Icas que estão somente no museu lá da cidade de Ica. Então, o próprio número dela e o tempo que levaria para se fazer leva a crer que as pedras de Ica são autênticas, sim, são antigas. E elas mostram o quê? Já fizemos também um vídeo sobre isso, mas vale lembrar, as pedras de Ica tem um homem com uma luneta, tem uma pedra redonda, tipo um cheixo, que ela mostra a Terra redonda, com os continentes como eles são. E tem coisas assim como transplantes, tem, sobretudo, homens convivendo e domesticando alguns tipos de dinossauros. Algo que a arqueologia não, não admite de forma alguma, não se encontrou vestígios, não é uma linha de pensamento.
né? Os únicos grandes animais que o ser humano teria convivido seria justamente a megafauna, né? Que são aquelas preguiças gigantes, os mamutes, etc. Então, as pedras de Ica são sempre algo desafiador, né? Quando a gente fala de ufologia e tenta ir ao passado. Assim como ela, nós também já falamos aqui da lente de Nirud, uma lente que existe e que foi encontrada, na verdade, numa tumba egípcia, mas a última vez que se ouviu falar, ela estava justamente onde era ali Nirud, né? Na antiga Pérsia, região do Iraque, e que seria uma lente utilizada em algum aparelho, uma lupa ou talvez um telescópio, que daria grande conhecimento ao ser humano que a possuísse e que por si só já é um desafio pela qualidade que ela tem ainda hoje, embora danificada, e que poderia levar o homem a outras grandes invenções, uma outra gama de conhecimentos sobre o universo e como a natureza funciona. Esses, pessoal, são apenas pontos que a gente pode convergir de como essa estranha arqueologia cursa ao longo da história da humanidade, desde os seus primórdios, talvez desde antes da história conhecida, e hoje ainda está aqui desafiando o ser humano a olhar nos céus e não compreender algumas manobras, né, algumas formas de se viajar de forma anfíbia, algo que funciona tanto para voar quanto para se enfiar dentro dos grandes oceanos, né, como os últimos avistamentos registrados pela Marinha Americana e amplamente divulgados. Essa tecnologia misteriosa é tão desafiadora que nos faz até pensar: Roosevelt, as naves são falíveis ou está havendo uma disputa entre elas pelo nosso mundo, pela humanidade? Existiram sempre deuses bons e deuses maus. Quando os deuses bons foram derrotados, como na América antiga, América Latina, as civilizações deixaram uma grande sabedoria de lado e se tornaram adoradoras de deuses maus que exigiam sangue, sacrifícios e outras atrocidades. O que estará aqui, talvez convivendo conosco nesses dias estranhos? É essa a pergunta que deixo para vocês, meus caríssimos detetives do improvável. Nos vemos no próximo vídeo e um grande abraço a todos.